Ei, 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 ei! Você é aquele tipo de pessoa que está procurando uma boa animação para assistir, para passar o tempo, para relaxar a cabeça, para receber uma mensagem ali que melhore aquele dia e melhore a autoestima? Fica aí que esse vídeo vai ser para você. Hello, manos! E aí, como é que vocês estão? Meu nome é Fabian e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E antes de começar o vídeo, eu peço, por favorzinho aqui, deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho, porque toda vez que eu postar o vídeo aqui, vai mostrar uma notificação aí, e aí você não perde nada que acontece no canal, tá bom? E bom, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre a animação lançada pela Netflix chamada de Léo, dirigido por Robert Smigel, e ele também é dublado por Adam Sandler. No caso, se você for assistir em inglês, o Adam Sandler que dubla o Léo. E do que se trata essa historinha marota? Ai, vamos lá que eu tô animado pra esse vídeo. Tá, Léo, ele é um largato. Eu vou chamar de largato isso aqui de forma carinhosa, entendeu? Porque eu já sou íntimo. Mas você chama de largato. Aliás, você chama de Léo, respeito, né? O Léo, ele fica dentro desse aquário e vê o tempo passar, o tempo vai passando. E aí ele descobre que a espécie dele só vive até os 75 anos. E ele já tá com 74. Então ele começa a desabafar com seu amigo Tartaruga, que é chamado de Squirtle. Isso mesmo, Squirtle do Pokémon. Então, essa mesma pronúncia. E ele decide que quer fazer algo a mais, ele quer se libertar, ele quer fazer novas coisas e também quer colocar em prática o conhecimento que ele viveu em todos esses anos. E aí que começa a chance que ele pode ter de dar essa virada de chave. A professora é temporariamente substituída por uma outra e exige que cada aluno vai ter que passar o fim de semana com algum animalzinho, seja a tartaruga ou o largato, para que eles saibam cuidar, enfim, possam crescer, ter mais responsabilidade, porque essa professora aí, ela tem uma pegada mais rígida, sabe? Quase que bate na cara dos alunos, basicamente. É, minha gente, é coisa pesada mesmo. E aí ele percebe que tem a brecha de finalmente ir para casa desses alunos e conseguir se libertar, né? Conseguir ver a vida lá fora, enfim. Só que aí quando ele vai para a primeira casa, ele descobre que pode ajudar e passar à frente esse conhecimento de uma forma diferenciada. E a gente vai falar sobre isso agora. Eu separei aqui alguns tópicos para a gente falar sobre esse filme, porque ele é muito rico, ele é tão profundo, ao mesmo tempo ele é tão reconfortante, sabe? Que, ai, maravilhoso. O primeiro ponto é a questão do medo e como as pessoas lidam com ele. No caso aqui é protagonizado pelo Léo e ele tem medo de que a vida dele, tudo que ele viveu não valeu a pena e precisa de um sentido a mais, sabe? Além de ter novas experiências, ele conseguir botar em prática toda a experiência que ele viveu que ele pode passar à frente. Contudo, todavia, no entanto, cada criança que ele passa pela sala inteira, tem a sua história, tem as suas dificuldades, tem a sua peculiaridade. E aí o Léo, ele bota em prática a questão da experiência de como ajudar aquele indivíduo, de como ajudar aquela pessoa no processo de amadurecimento e de crescimento. E aí que entra também a questão do medo, porque cada núcleo tem um medo diferente. E o filme, ele mostra isso de uma forma mais delicada, de uma forma mais suave, entendeu? Então é um ponto muito bom, muito maravilhoso, muito lindo, muito bom. Um outro ponto também que ele faz com que a gente comece a pensar e refletir sobre é como a gente pode praticar a nossa experiência, porque não importa se você tem 8 ou 80 anos, mas tudo que você viveu, como você consegue colocar em prática todas as coisas que você viveu. Aliás, se coloca em prática as coisas que você vivenciou, as suas experiências, e aí como é que anda, como é que tá. Então o filme, ele traz esse levantamento também, porque o filme, a animação, de início ao fim, ele traz uma reflexão um pouco profunda, só que de uma forma mais carismática, de uma forma mais leve, de uma forma comédia. Até o público-alvo dessa animação, crianças e jovens, então ele não pode também trazer uma linguagem muito chata, para dizer a verdade. Vamos combinar que nem adulto merece assistir ou ler alguma coisa com a linguagem chata, né? A gente pode mudar isso aí. Um outro ponto que a animação também traz é a questão do ouvir e falar. Porque o que acontece? O problema das pessoas e da sociedade é o fato que a gente não quer ou a gente não ouve o nosso próximo, porque às vezes a gente tá falando demais, ou às vezes a gente quer falar, mas não sabe como botar isso pra fora e acaba só se tornando um ouvinte. Então a animação também traz o ponto de que aquelas pessoas ali,
tem momentos que elas precisam falar e vão ter momentos que elas precisam ouvir, até para conseguir ter um encaminhamento para essa questão do crescimento, do amadurecimento e de você expandir seu pensamento até você como pessoa, entendeu? Então ele traz muito bem categorizado essa questão de você ter que saber ouvir, ter que saber falar e consequentemente colocar em prática toda aquela experiência que até então aquelas pessoas estão vivenciando. Vocês conseguem entender a profundidade disso, o quão bonito isso é? Outro dois pontos também que eu quero trazer aqui é a questão de entender o meio onde você se encontra. Por quê? Cada criança aqui ela vai ter um núcleo, e cada criança aqui vai ter uma dificuldade específica. E o que elas não entendem é justamente o quanto esse meio que elas estão influenciam em como ela se expõe, em como ela coloca isso em prática na sua vida, principalmente ao que os outros estão vendo. Nesse caso aqui, os exemplos são o como a questão dos pais podem influenciar as crianças e a forma que elas agem, entendeu? Então, por exemplo, se os pais vomitam muita frustração, provavelmente aquela criança ali vai botar pra fora de alguma forma esse tipo de frustração ou novas frustrações, enfim, entendeu? Então o filme ele tenta captar bem essa questão de você conseguir entender aquele meio, porque talvez você não possa mudar aquilo ali, mas você entendendo pode encontrar possibilidades de aquilo não lhe atinja e até mesmo controlar os próprios gatilhos que aquele meio lhe traz. Deu pra entender? Então assim, e consequentemente isso acaba atrelando também a questão do companheirismo, porque essas crianças começam a ouvir e a falar depois que o Léo entra em cena e ele entra ali como um certo tipo de terapeuta, sabe? É onde ele coloca em prática a questão de toda essa experiência que ele viveu, a questão dos medos, a questão de você saber lidar com aquela situação, aquela questão de você tomar iniciativas para conseguir fazer coisas ou coisas novas, enfim. Então o Léo ele aqui entra como terapeuta e as crianças acabam desabafando entre eles. Lógico que dentro de toda essa narrativa ele traz elementos sim de um certo tipo de mistério, um certo tipo de brincadeira, entendeu? Uma leveza ali. A tartaruga, o Squirtle, ele fica com inveja e tenta se colocar no lugar de Léo e tenta dar uma de terapeuta. Então a gente começa a refletir que nem todo mundo é apto a estar naquela situação ali, a não ser que tenha propriedade de fala. Então o filme ele traz muitas camadas e muitas nuances para ser debatidas e eu acho isso lindo por trazer isso desde criança, porque de criança você forma um adulto, né? Então quanto mais cedo a pessoa conseguir procurar algum tipo de suporte, no caso aqui suporte psicológico, melhor vai ser para se desenvolver durante a vida. E é muito lindo você ver uma animação dentro de uma plataforma gigante que é a Netflix trazer esse tipo de informação, sabe? Esse tipo de conhecimento, esse tipo de pauta. A essa altura do campeonato, acho que eu nem preciso falar o quanto eu amei assistir, o quanto essa experiência pra mim foi gratificante e gloriosa, porque é muito importante a gente saber que mesmo crianças, sendo crianças, elas precisam de alguém ali pra estar do lado delas, pra ser um guia, pra escutá-las principalmente, pra fazer com que ela entenda das coisas. Possa ser que nesse mundo tão turbulento e automático que a gente vive, certos pontos a gente deixa de lado, sabe? É muito importante trazer a importância da terapia ali, que como eu falei, pode ajudar a ter um bom desenvolvimento daquele ser humano. Então a experiência que essa animação traz é maravilhosa do início ao fim, porque ela traz ensinamento, ela traz leveza, ela traz diversão e definitivamente é um tipo de animação que eu aconselho que os pais principalmente assistam junto com as suas crianças ou pessoas responsáveis por menores, assistam junto, porque não é só aquela criança que vai aprender alguma coisa dali, você também como adulto vai aprender bastante. Possa ser que abra até os olhos para alguns pontos, sabe? Então definitivamente é aquele tipo de animação que eu recomendo para a família toda assistir reunida, porque é maravilhosa e definitivamente não é perda de tempo nenhum. Mas é claro que essa é a minha opinião e você gosta de animação que trazem pontos assim pra gente refletir, conversar e falar sobre? Comenta aqui embaixo que eu gosto muito do comentário de vocês. E se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu peço pra deixar o like, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais que eu vou deixar passando aqui, mas também vai estar na descrição do vídeo, porque lá você clica e vai direto pra rede, lá a gente pode ser mais próximo, a gente pode conversar mais, lá eu sempre trago alguma coisa pra gente interagir, vocês também podem dar a opinião de vocês do que vocês querem ver no canal, e enfim, tá?
Então, pessoas, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Se cuidem e fui!